Between 6 and 8, I would assume. Há 4 anos atrás, Kelly Cahill era mãe e dona de casa, sem nenhum interesse em naves espaciais ou alienígenas. Agora ela está usando tecnologia para reconstruir imagens do seu próprio contato imediato. It does give the idea of the lights there, but you know the brightness of the light, it gives a good impression, except that the color doesn't seem right. O relato de Kelly começa em agosto de 1993. Meu marido estava dirigindo em Montauk, nas montanhas Dandenong, pela rodovia Belgorod-Vialan, e era apenas crepúsculo, quando eu vi o que pensei serem luzes alaranjadas, acima do campo. Parecia incomum para mim naquela hora do dia. Voltando para casa, Kelly notou algo a mais, também incomum. Estava a cerca de 1 quilômetro à nossa frente. Cerca do dobro da altura das copas das árvores. Podíamos ver este objeto que a princípio pensei ser um dirigível. Tinha forma de um, mas claro, à medida que nos aproximávamos, a luz parecia separar-se, e na verdade era uma fila de luzes alaranjadas. Parecia que havia silhuetas de pessoas paradas nesses círculos alaranjados, que podiam ser vistas apenas como sombras contornadas. E no minuto em que eu disse isso, o objeto disparou para a esquerda de nós, dentro de 1 ou 2 segundos. Desapareceu completamente cerca de 1 ou 2 quilômetros adiante na estrada, enquanto continuávamos dirigindo. Parecia ser uma tela ou uma parede de luz do outro lado da estrada. Meu coração começou a disparar adrenalina e estava meio que bombeando pelo meu corpo, e estava pensando que tínhamos de sair de lá onde estávamos, pois, você sabe quando teve um contato imediato. Então, no instante seguinte, eu acho que nós cobrimos de carro uma distância razoável que eu não lembro de ter percorrido. Pode ter sido possivelmente cerca de 1 quilômetro, que eu não me lembro na verdade de ter viajado até lá pela estrada. Não havia luz, sabe, não havia nada bloqueando a estrada. Kelly disse que, só semanas depois, ela se lembrou de ter saído do carro naquela noite. Então eu vi que havia um outro carro, que havia parado 100 metros abaixo na rodovia. Então dei a volta pela frente do carro até onde meu marido estava parado, do outro lado, e começamos a atravessar a rua juntos. Enquanto atravessávamos a rua, olhei para baixo e vi que as outras pessoas estavam saindo do carro e começando a andar também. Então fiquei muito feliz que havia outras pessoas lá que estavam vendo a mesma coisa que nós. E nós caminhamos até aqui aonde a cerca está. E bem na nossa frente essa enorme nave. Eu estava totalmente pasma. Era como uma ficção científica ganhando vida. Eu não tinha nenhum tipo de medo até acontecer tudo isso. Nós ficamos aqui, eu acho, lado a lado, eu e meu marido, por cerca de 30 a 45 segundos. Então, na frente da nave, nessa névoa, apareceu um ser, e ele foi seguido por outros, 7 ou 8 seres, que apareceram logo atrás dele. Eu senti essa energia passar por mim. Não era como nada que eu já tenha experimentado antes na minha vida. Era como uma espécie de frequência de baixo nível que veio em ondas, mas era tão denso que eu podia realmente senti-lo fisicamente passando pelo meu corpo. E esse sentimento absolutamente me aterrorizava. Era como se eu não pudesse nem explicar o horror que senti. E eu comecei a gritar. No momento em que eu gritei, os olhos desses seres se acenderam, e eles vieram correndo pelo campo. No meio do caminho, eles se dividiram em 2 grupos. Alguns desceram para lá e o resto veio diretamente em nossa direção. Eu senti um golpe no meu estômago, e a próxima coisa que eu sei é que eu estava caída aqui na grama. Isso literalmente me levou ao chão. E eu pensei, se eu não me levantar agora do chão eu desmaio, e eu vou morrer. Eu não voltarei à consciência. Então eu me sentei, mas eu não podia ver mais nada, estava tudo escuro como preto diante dos meus olhos. Kelly não foi a única que viu essas visões naquela noite pela primeira vez. Testemunhas independentes deram o mesmo relato de um contato imediato.
Mesmo que Kelly nunca tenha conhecido Jane e Bill, que estavam no outro carro que ela viu na rodovia, Kelly analisou os desenhos e esboços que Jane e Glenda fizeram para os pesquisadores ufólogos sobre o caso. Elas desenharam os mesmos círculos de luz ao redor do topo da nave. Essas linhas azuis descendo terminando em um semicírculo no chão. Elas na verdade também desenharam um tripé embaixo do qual foi algo que eu não vi naquela noite. Fica muito claro então que estávamos todos olhando para a mesma coisa. Por causa do formato da nave. Basicamente elas conseguiram desenhar os seres muito semelhantemente aos meus desenhos. Esses seres não são como aquelas coisinhas cinzentas habituais que são divulgadas na mídia. Encontrei um pequeno triângulo equilátero de cor vermelha embaixo do meu umbigo, que acho que na realidade me provocou apenas uma pequena curiosidade na época. Era estranhamente geométrico e eu não queria saber como na realidade eu consegui isso. Na conferência ufológica, Kelly é agora a principal palestrante. Ela adquiriu forças para contar a sua própria história, mostrando fotografias de marcas físicas deixadas em outras mulheres. Todas nós ficamos com marcas triangulares sob nossos umbigos, que foram realmente fotografadas. A primeira veio de Glenn Duke, que é uma série de 3 pequenos pontos vermelhos ao longo do braço. Eu e Jane e Glenda fomos marcadas com esses pontos. Glenda teve uma marca de ligadura em torno de seu tornozelo. É uma contusão bastante grave. Parece até menso que ela tenha sido amarrada a algo. Pesquisadores de OVNIs também encontraram vestígios físicos no local onde todas as testemunhas disseram que o contato ocorreu, principalmente em relação ao lugar onde a nave pousou. Dentro desse semicírculo era na verdade uma formação triangular de 3 pontos espaçados, 6 metros entre si, que correspondem ao tripé da nave, que foi desenhado pelas meninas. Até hoje Kelly ainda não sabe exatamente o que aconteceu com ela naquela noite, recordando a emoção e o medo que sentiu. Acho que muitas pessoas podem ter experimentado o medo em um pesadelo, sabe? Quando você está sendo perseguido no sonho é um terror e você se sente aflito, mas você pode acordar. Foi exatamente isso que eu estava sentindo enquanto eu estava totalmente acordada nesse tipo de terror. Consciente e fisicamente acordada, sentindo como algo real, como viver um sonho ruim. Como um pesadelo que vai ganhando vida.